Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Hoje eu gostaria de falar a respeito, louvado seja Deus, de identidade. Sabemos que todos quando nascemos somos registrados com um nome. Nós estamos e chega a certa idade que nós temos que fazer um registro de identidade que nos identifica se somos do sexo masculino, se somos do sexo feminino. A nossa mãe, o nosso pai nos coloca um nome. E esse nome é o nome que nós levamos. Quando alguém chama pelo seu nome, você sabe que é com você que ela está falando. Se a sua mãe te chamou de João quando você nasceu, desde pequeno você é acostumado a ouvir esse nome, João. Então você já acostumou com o teu nome sendo chamado João. A sua identidade é o seu nome. O tempo passa, aleluia, e muitas pessoas vão se acostumando com a sua identidade. Alguns não precisam nem se identificar, porque as pessoas já conhecem. E geralmente, quando nós somos abordados por um policial, ele não pede se perguntando somente o nosso nome, ele pede uma identidade, para que conferisse o que você fala realmente é quem você realmente é. Podemos observar que o cidadão, ele só é cidadão quando ele possui uma identidade, quando ele se identifica, se ele é um trabalhador, se ele é uma pessoa de bem, se ele é uma pessoa que realmente mostra que ele é uma pessoa de confiança. Quando o policial ele aborda o cidadão, ele pergunta o seu nome, ele entra num aplicativo que pega o histórico dessa pessoa. Se a pessoa tem uma dívida com a justiça, se a pessoa é um procurado pela justiça, você é uma pessoa de bem. Todos temos que ter uma identidade. Interessante que tem pessoas que elas gostam de se identificar pelas suas posses, pela sua fama. Imagine quando alguém que gosta que as pessoas lhe chamem de doutor, ele é um advogado e ele está em um ambiente onde ninguém o conhece. Ele não fala, eu sou o João, ele fala, eu sou o doutor João. Suponhamos que ele seja um médico e ele esteja dentro de um ônibus, de um avião, e alguém passa mal. E ali, se ele vê aquela necessidade, ele se identifica dizendo, eu sou o doutor Marcos. Então observa que cada um de nós temos uma identidade. E nessa identidade, não somente o nosso nome, mas também aquilo que nós podemos fazer, ou que nós sabemos fazer, mostra quem nós somos. Nós vemos um jogador de futebol, ele é conhecido quando ele é um bom jogador, ou se ele é um mau jogador. Todos conhecem o Neymar, conhecemos o Messi, aonde ele vai, todos conhecem. Por quê? Porque é uma pessoa que naquilo que ele faz, ele é bom, é uma boa, ele é uma pessoa que tem um dom de Deus. Algumas pessoas têm o dom de cantar, outros têm o dom de pregar, outros têm o dom de ensinar. De qualquer maneira, a identidade é algo que você deve carregar dentro de si. E algumas pessoas, elas são obstinadas em se mostrar, em se apresentar, mostrando, como dia na minha terra se fala da carteirada. Suponhamos que ele é um policial, está de forma civil, e ele é abordado por um policial, ele já pega a sua carteira de policial e se identifica dando uma carteirada. E ali, se ele é um soldado, se ele é um superior, aquele policial, ele é obrigado a ter continência e ter reverência para aquela pessoa. Então observamos que existem pessoas que têm patentes, existem outras que não têm. O fato é
que a identidade é uma coisa muito importante. Uns precisam se apresentar, outros nem se apresentam. Não tem necessidade de mostrar quem são. Elas estão preocupadas em ser o que Deus quer que elas sejam. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, Ele era o próprio Deus. Mas Ele não se mostrava. Ele não se revelava. Ele não falava abertamente que Ele era o próprio Deus. Por quê? Porque não era da vontade que Ele fosse conhecido como Deus para os seus discípulos. Naquele momento. Havia um tempo determinado. Aqueles discípulos, se ouvissem Ele desde o começo como Deus, talvez pensassem que Ele não ia sofrer, que Ele não ia sentir dores, que Ele não ia sentir cansaço, que Ele não ia sentir fome, que Ele não ia sentir sede. E eu observar Ele como uma pessoa diferenciada, como uma pessoa diferente. Mas em nenhum momento Ele mostrou que era superior no sentido de mostrar a sua divindade. Jesus, Ele andou entre nós, sendo Deus, de forma humana, não sobrepujando da sua divindade para poder se sobressair. Jesus poderia sair da cruz pelo seu poder. Jesus poderia enviar anjos para destruir aqueles que queriam prendê-lo. Jesus poderia forçar as pessoas a se dobrarem e se renderem perante Ele. Todavia, o Senhor Jesus, Ele não quis se identificar. Não era a hora, não era o momento. Certa feita me faz lembrar que, aleluia, no livro de São Lucas, no capítulo 2, versículo 5, em que ele é abordado pela sua mãe. Jesus vai num casamento. E nesse casamento, aleluia, a mãe de Jesus observa que acabaram-se os vinhos e se dirige a Jesus dizendo: acabou-se o vinho. Interessante que Jesus responde da seguinte maneira: louvado seja Deus. Que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Penso eu que o Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, Ele estava, louvado seja Deus, glória seja dada ao Senhor, não queria se identificar naquela hora, não queria se identificar naquele momento, não queria se identificar, aleluia, porque não era necessário ele se identificar. As suas obras mostravam quem ele era. Jesus, voltando para o texto, perdão aos irmãos, o telefone aqui tocou, tirou um pouco do foco, mas vamos continuar a mensagem. Então Maria quis chamar a atenção do nosso Senhor, dizendo que acabou-se o vinho. Agora imagino eu, pense comigo, será que Jesus, sendo Deus, não tinha percebido que tinha se acabado o vinho? Será que Jesus não sabia que haveria de faltar o vinho naquela hora? E eu vejo uma repreensão do Senhor junto à mãe do Senhor Jesus, como mãe, dizendo: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Jesus ali não queria se mostrar quem ele era. Jesus não queria mostrar que ele tinha poder. Jesus não queria mostrar que ele era aquele que podia transformar a água em vinho. Todavia, a mãe de Jesus o repreende, ou melhor, chama a sua atenção na frente de outras pessoas. E o Senhor Jesus simplesmente, aleluia, manda encher as talhas com água. Aleluia. Louvado seja Deus.
E foram preenchidas aquelas talhas com muita água. E Deus fez com que aquelas talhas viessem a se transformar, aquelas talhas com água, aquela água viesse a se transformar num vinho doce, num vinho suave. E foi pegado aquele vinho e levado até o mestre-sala. E aquele mestre-sala, provando aquele vinho, disse que aquele vinho era o melhor vinho que tinha sido guardado para ser distribuído. Que eles tinham o hábito de dar um vinho de pouca qualidade no início, para depois dar um vinho depois. De qualquer maneira, a questão é que Jesus transformou a água em vinho. Deus pode transformar, aleluia, algo que não traz alegria para algo que vai trazer alegria. Algo que tem desgosto para algo que tenha sabor. O Senhor Jesus, ele foi para um casamento, porque é uma instituição divina. É o único texto na Bíblia que fala que Jesus foi numa festa. Jesus não foi num aniversário, ele foi no casamento, que é no matrimônio, que é uma instituição sagrada diante de Deus. O livro de Hebreus nos fala que venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos adúlteros Deus os julgará. Louvado seja Deus. O homem que se casa diante do nosso Deus, a sua intimidade com Deus faz com que ele venha ter um compromisso maior com Deus. Faz com que ele venha ter uma aliança forte e poderosa com Deus. Deus é poderoso para mudar uma história. Que toda maldição seja quebrada pelo poder da palavra, pelo poder do Santo Evangelho. Jesus, nesta manhã, tem uma palavra para você. O texto que eu escolhi para essa manhã, para a nossa meditação, falando a respeito da identidade, está no livro de São Lucas, no capítulo 7, no versículo 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Versículo 21. E na mesma hora curou muito de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondeu então Jesus, disse: Ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não se escandalizar. Jesus, a Bíblia fala que João Batista estava preso e envia 2 dos seus discípulos a perguntar quem era aquele homem que estava curando, que estava ressuscitando mortos, que estava pregando o Evangelho. Aquele era o Messias prometido, aquele que haveria de ser o Salvador da humanidade. Pense bem, Jesus não se identificou. Jesus, ele mostrou em ações quem ele era, fazendo aquilo que estava previsto pela palavra do Senhor, que ele haveria de ter o Espírito que habitava em Elias, Espírito de Elias, ou seja, de poder e autoridade. Ele tinha autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades, e tinha autoridade para poder pregar contra o pecado. Só pode pregar contra o pecado aquele que vive uma vida santa, aquele que vive em santidade, em separação para Deus. Aqui Jesus fala para aqueles homens: Vedes, ide anunciar a João o que tem visto e o que tem ouvido. Eles viram os sinais. Porque o poder de Deus não se consiste somente em palavras, mas em poder. Ou melhor, o Evangelho não consiste somente em palavras,
mas em poder. Há sinais da parte de Deus para aqueles que anunciam o Evangelho. Que sinais? E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome falarão novas línguas. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor Jesus, certamente, Ele tem poder para poder revestir você de uma autoridade a qual você não tem, de uma graça a qual você não possui. O Senhor Jesus, Ele se identificou, não dizendo exatamente que Ele era o Messias, mas mostrando em atitudes. Mostre que você é um bom obreiro. Mostre que você é um bom homem, é uma boa filha, um bom filho. Mostre que você é uma boa esposa. Mostre para seu marido que você é uma mulher submissa. Mostre para a sua mulher que você é um homem de Deus. Não somente com palavras, mas com atitude, com comportamento, com posicionamento. Isso faz a diferença de mostrar quem você é. Você não vai precisar se identificar. As pessoas vão notar que você é uma pessoa diferenciada pelo seu comportamento. Jesus, ele não era simplesmente, aleluia, ele não se identificava apenas pregando, mas anunciando o Evangelho com compaixão, com misericórdia e com graça, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Esse mesmo Espírito que habitava no Senhor Jesus, ele está sobre mim para anunciar o Evangelho aos pobres de coração, anunciar o ano aceitável da salvação, anunciar que está sobre mim uma graça para profetizar sobre a sua vida, a cura, profetizar sobre a sua vida, uma mudança de vida, uma transformação. Que Deus possa visitar a sua casa, que Deus possa visitar a sua saúde, que Deus possa visitar a sua alma nesse dia de hoje. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe. A paz do Senhor Jesus para todos.